Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mesa MZ. Cara, que massa. Eu acho que a gente estava sentindo até uma falta de representatividade aqui. Agora estamos bem representados aqui nesse episódio de hoje. Lembrando pra você que tá aqui nessa audiência, o Mesa MZ é aquela mesa gostosa que você gostaria de sentar. Sabe aquela mesa, assim, que as ideias são profundas e que a gente vai longe, que não tem muita regra de temas que a gente possa tratar, entrar, entender ou se aprofundar? Aquela mesa que você desejaria que fosse a sua, porque quando você puxa esse tema de profundidade, você vira o chato do rolê. Pronto, essa é a mesa do chato do rolê. É onde a gente vai na profundidade que a gente não encontra em outros lugares. E, obviamente, eu sou Thiago Atanásio, seu anfitrião nesse processo, conselheiro e mentor dessa mesa aqui. E agora eu vou trazer e fazer as devidas apresentações das nossas convidadas hoje. Começando por Cléo. Cléo, apresente-se, Cléo. Obrigada, Thiago. Obrigada por me colocar nessa mesa, né? Tão rica, tão cheia de coisas fantásticas que eu sei que vai sair daqui. Meu nome é Cleoneide Diniz, sou advogada aqui em Petrolina e, segundo Thiago, sou especialista em resolver problemas, né? Então, estou aqui à disposição para aprender com vocês, viu? Que da hora. Na sequência... Oi, gente. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade. Obrigada, Thiago. Eu achei que eu não viria participar, mas cada vez que vou vivendo, eu vou descobrindo que a vida vai acontecendo no momento que tem que acontecer. Eu sou Marília Marins, eu sou maquiadora profissional há 10 anos já fazendo, e eu não me contento em ser especialista em um segmento dentro da maquiagem. Então, normalmente eu falo que eu sou especialista em você, porque eu me preocupo em entender as pessoas, e quando eu conheço e entendo, eu sei externar o melhor delas através da maquiagem. Que massa. Que massa. E aí, chefa? Boa tarde, meus queridos. É uma honra muito grande, viu? Estar aqui com vocês hoje. Não esperava. Joguei lá só para ver se pesco e veio tubarão. Eu me chamo Vânia Pereira, eu sou bacharel em Direito, sou mãe em tempo integral, sou aquela pessoa que você pode ligar a qualquer hora, com qualquer BO que a gente desenrola a qualquer momento. E olhar aqui essa mesa hoje, eu acho que essa mesa foi escolhida em outros campos, viu? Porque a gente já começou quente aqui hoje. No Esquenta daqui hoje a gente já foi entrando em vários temas aqui mais profundos do que a gente trata aqui no ecossistema. E só pra gente já dar uma aquecida no processo aqui. Mas vamos deixar o processo fluir aqui. A gente vai trazer a primeira pergunta da mesa de hoje. Vânia vai trazer a nossa primeira pergunta. Conte, Vânia, qual é a questão? A questão, e eu descobri aqui nesse esquenta que ela não está só na minha cabeça, não. A questão é a seguinte: a gente precisa escolher uma qualidade, um campo, uma área, e a ideia que vem é posicionamento. Eu acho que o que está na cabeça de todo mundo é posicionamento e espaço para se posicionar. Você ouviu aqui agora a posição básica de cada um de nós, e a gente quer saber, dentro do que a gente já vive hoje, a gente se posiciona como, ou a gente ainda não está se posicionando? Como deveria. Que interessante, velho. E aí, vocês gostaram dessa pergunta? Está suficiente para vocês duas? Muito parecida com as nossas dúvidas. Com certeza. Vânia, você leu as nossas necessidades. Eu acho que a gente se conectou. Olha as bocadas que entra. Não, vamos manter o nível aqui. Vai dar bom. Cara, quando eu penso em posicionamento, eu penso antes de tudo em pertença. A gente fala muito dentro da nossa metodologia sobre os 3 P's. Pertença, posição, proporção. A maioria das pessoas está buscando se posicionar para ter uma proporção maior. Como assim? Se eu me posicionar, eu terei o meu valor melhor percebido. Ou seja, minha remuneração aumenta, meu ticket aumenta, os clientes vão me valorizar mais. Então, eu quero um posicionamento para ter uma proporção maior. Porque essa é a hierarquia. Pertença, posição, proporção. Só que quando a gente admite um posicionamento, a primeira coisa que eu pergunto é: em qual sistema? Pertencente a qual sistema? Porque existe o seu sistema profissional, a sua atuação profissional, a sua atuação familiar,
a sua relação com seus amigos, em que campo a gente está falando de posicionamento? Ah, não, Thiago, é o profissional. Então, enquanto profissional, eu me posicionarei como... Aí vem a questão. Você quer usar um rótulo daquele sistema pré-estabelecido ou quer criar um novo fluxo de valor para aquele sistema? Ah, não, Thiago, eu quero dentro daquele sistema que eu pertenço. Eu pertenço à área do direito. Eu sou uma advogada e vou me posicionar como advogada tributarista. Pum! Esse é o meu posicionamento. Aí você olha para um lado e para o outro, tem mais umas 500 mil iguais. É um posicionamento? É um posicionamento. Talvez seja um posicionamento de commodity hoje ou não. Aí você diz, vou melhorar meu posicionamento. Eu sou uma advogada, tributarista, especialista nas mudanças tributárias atuais. Aí a pessoa vai, aí já destaca, já não são tanto, é mais meia dúzia. Opa, aí o cara que tá com aquela dor vai entender um fluxo de proporção específica com aquela pessoa. Show. Pode ser que aquela pessoa específica tenha. Mas ao estabelecer essa posição, a outra que tá lá olhando para uma outra área tributária e não necessariamente essas mudanças, algum BO do passado, alguma coisa, vai olhar para você e vai dizer: não, eu prefiro de alguém mais clássico porque eu tenho que cuidar dos 5 anos que eu tenho aqui de um BO, de uma revisão tributária, e essa daí tá olhando muito para o que vai acontecer a partir agora das novas mudanças. Então talvez não seja ela. Ao estabelecer uma posição mais regulada, você reforma a sua posição, estabelecendo campos onde você vai ser mais valorizado e outros que você vai ser menos valorizado. O que acontece para a maioria dos profissionais é que eles estabelecem uma posição em relação a seus pares. Como assim? A posição que eu aparento, só quem vai entender aquela posição é o meu colega de profissão. Porque eu estou me posicionando para eles. Porque eu quero que eles me validem. Eu quero que eles me acolham. Eu quero que eles me reconheçam. Eu quero que eles. Por isso, quando eu preciso ser vista como um médico bam, e aí eu vou botar um outdoor que vai estar lá que agora eu fiz uma especialização na Noruega e eu comprei uma máquina alemã de $1 milhão. E aí eu coloco lá a máquina Streisen, aí o colega vai passar, fila da puta, de $1 milhão. O paciente vai passar e fazer. Hã? Que é isso? Que isso? Tradução. É verdade. Aí sai. Verdade. Você, então, quando eu olho para a posição, eu quero olhar, cara, a qual sistema você está se posicionando? Para qual sistema? Para quem? Quem é essa relação? Atingir, né? Que rede de relação é essa que você está estabelecendo? Porque talvez esse posicionamento não seja o adequado. Vamos olhar que posição você ocupa. Para algumas posições, eu sou conselheiro. Se chegar um empreendedor de uma determinada escala, Tiago, qual é a sua principal função? Cara, eu sou conselheiro de empreendedores. Chegar de outros caras, cara, eu sou mentor de empreendedores. Porque eu sei que essa posição muda, a depender do fluxo de valor que eu tô ali. Aí você pergunta, não, Tiago, mas você é especialista em quê? O cara, eu sou arquiteto de sistemas culturais. Aí o cara, fudeu, nem entendi. Eu fiz, então, não vai ser legal essa parada. Então vamos pensar outra coisa. Já para outras posições tem uma exclusão para mim. Eu sou especialista em liderança expoente. Velho, então eu não me vejo como líder. Porque dentro do sistema de significados dele, ele acredita que liderança é uma posição. É um cargo. Ele não percebe a autoliderança, ele não percebe a influência no sistema onde ele está, ele não percebe uma série de coisas. Agora, se eu chego para ele e digo, eu sou um especialista em transformar pessoas sensacionais em líderes formidáveis, porque eles já são e não percebem. Aí ele vai refletir, será que eu sou e não percebo? E aí eu chego para um profissional liberal e digo, eu sou especialista em transformar profissionais liberais em empreendedores de escala, porque profissionais liberais são empreendedores fingindo que são CLT, vendendo hora. Aí, ai. Foi essa ficha que caiu. Ai. Você falou aí agora como se você, em determinada posição, você gerasse valor para si e em outra posição você gera valor para o outro? Alguma coisa nesse sentido? Eu entendo da seguinte maneira. Se eu estou me relacionando com o Cléo, eu tenho um sistema. Se eu estou me relacionando com você, eu tenho outro sistema acontecendo aqui. Se eu estou relacionando com ela, eu tenho outro sistema. São sistemas relacionais distintos. O que me pressupõe que eu preciso te compreender antes o que é valor, o que é importante para você, para que só então eu comunique. A grande questão do posicionamento para ter a
A proporção e o valor percebido é para quem você está falando. Você sabe o que é valor para aquela pessoa? Ou para aquele grupo de pessoas? Eu posso me posicionar para quem está assistindo e dizer: a posição, pertencer à tribo AMZ é assumir uma posição que você nunca mais vai estar só no mundo. Você nunca mais vai precisar se esconder dentro de casa só com o cônjuge entediado porque você está com preguiça de conversar com as pessoas que você se relaciona. Esse lugar que você vai ocupar vai ser um lugar onde você vai poder estar numa mesa independente da sua profissão e você vai poder trocar ideias sensacionais que te ajudem a crescer profissionalmente sem você precisar ficar colecionando pós-graduações, tentando ter seu valor percebido, tentando ir além, sabendo que na realidade o que você precisa é ocupar sua posição no mundo, de relevância, de impacto e valor para os outros. Nesse sentido, eu entendo que nós somos responsáveis pelo que o outro entende. Na nossa forma de comunicar, a gente precisa saber que o outro está entendendo o que você quer dizer, né? E para ter essa troca, porque senão a gente vai... Troca. Ó a palavra, 3 P's. Pertença, posição, proporção. Proporção é troca. É equilíbrio entre dar e receber, entre falar e ouvir, em compreender e ser compreendido. É a regra do gatilho da reciprocidade. Eu desejo ser ouvido e compreendido, mas eu não ouço nem compreendo ninguém. Aí o empresário diz: parece que eu estou falando grego. Eu digo: é porque grego é o que os seus funcionários estão ouvindo quando você fala. Porque você não está ouvindo. A falta de posicionamento dentro de um determinado sistema que você ocupe impacta em outros sistemas seus? Impacta porque se for desequilibrado, esse processo vai te desequilibrar. E se te desequilibra, vai desequilibrar o resto. Exemplo: o cara que está em burnout no trabalho por causa de uma proporção indevida. Ele está entregando muito mais do que o que está recebendo, com nível de cobrança, de estresse, de tudo. Está em burnout. Ele como pai vai ser uma maravilha. Ele como esposo, não vai brigar, não vai sobrecarregar a esposa. Ele como filho, o barril é o que desequilibra. O cara tá em casa, tem uma treta com a esposa, um quebra-rabo, briga, sai pro trabalho. Ele vai chegar lá saltitando, feliz, como se estivesse entrando no universo paralelo. Vai nada. Não, né? Vai nada, vai dar ruim. É essa teoria miserável que foi instalada lá atrás, que você tem que separar a vida profissional e de vida pessoal. Querido, é uma vida. Nós somos únicos, né? Esse negócio é bagulhado. Essa parada, você pode até ter um equilíbrio dinâmico de proporção. Tem tempos em que você está gastando mais com a família, tem tempos que você está cuidando mais do negócio e do trabalho. Se você deixar indicado, um lado vai afetar o outro. Quando você falou misturar, você está falando de valor, não de interações entre as áreas. Interações entre as áreas com certeza vão acontecer. Mais 90% das empresas no Brasil são familiares. Sou especialista em empresas familiares, todas. São seus melhores clientes. São seus melhores clientes. Praticamente todos, porque é o cara, ele abre só, daqui um pouco a esposa tá lá com ele, é negócio familiar. Daqui um pouco o filho tá lá, o irmão tá lá. Abriu com o pai, abriu com... Um sistema desse, ele se mistura e ele funciona? Todo tempo. Se houver desequilíbrio, exemplo, irmão e irmão, empreende junto. E de repente, na empresa, esse irmão tá dando mais do que o outro, tá sacrificando mais do que o outro, eles não vão deixar esse desequilíbrio só para o trabalho. Não. Daqui um pouco eles estão parando de se ver. Os filhos deles estão parando de se ver. As esposas já estão se estranhando. Porque tá gerando um desequilíbrio. Ele já tá puto, já tá querendo encerrar a sociedade. E aí tá com medo que se ele encerrar também a relação com o irmão vai ficar esquisita. Por isso se insere a questão do reequilíbrio através de uma comunicação assertiva. Reequilíbrio. Acordos, cara. Acordos. É estabelecer já lá no início. Cara, o que é que você pode esperar de mim? O que é que você pode esperar de você? Cara, agora nesse período eu não vou poder dar, certo? Quando é que você vai poder dar? Aquela história do combinado não sai caro. Combinado não sai caro. Sociedades são estabelecidas, sistemas são estabelecidos assim. Então, às vezes, eu tô com algumas propostas de sociedade em que a gente estabelece muito claro o fluxo de valor. A pessoa disse: eu quero entrar com a grana e eu quero o seu cérebro. Eu digo: beleza. Vamos mensurar o equilíbrio desse meu cérebro nesse baba? Para que nem eu sinta desequilibrado, nem você. E aí, muitas vezes, eu estabeleço. Apesar de estar entrando no meu cérebro, eu vou querer pagar financeiramente pelas minhas cotas, só que lá na frente. Porque eu não quero nunca que haja esse desequilíbrio de percepção sistêmica, porque eu pretendo a perenidade do negócio. E não sair ganhando. Não é sobre sair ganhando. Eu quero que o sistema funcione.
você falou que atua em diversos pontos de posicionamento, né? Em áreas distintas. A gente consegue enquadrar isso, por exemplo, na nossa área, como a gente conversou aqui mais cedo, de vários campos de atuação e um grau de especialidade em todos os campos e não em apenas um? A posição de um especialista, se você puder atender vários nichos, puder se posicionar e criar uma marca, porque é o seguinte, o posicionamento utilitário ele é hiper especializado. A marca nem tanto. A comunidade não precisa ser. E o movimento nunca é. Então depende da escala que você opera. Existem negócios utilitários, especialistas e etc e tal, empresas, commodity, etc. Não, eu faço maquiagem, eu sou advogado especialista em tal coisa. É um utilitário. Quando você vai para a marca, vai para o sentimento. Quais dores, quais sentimentos, quais situações eu trato. Aí aqui cabem vários utilitários. Quando a gente vai para um ecossistema, cabem várias marcas e inúmeros utilitários. Porque é sobre aquele grupo de pessoas e as demandas que eles têm são infinitas. Quando a gente vai para movimento, a gente está indo para uma mudança e de uma perspectiva que afeta quem a pessoa é e a visão que ela tem de mundo. Aqui cabem inúmeras comunidades. Quantas frentes cristãs existem? Quantas marcas dentro dessas frentes cristãs existem? Quantos utilitários? A gente tem a roupa, o movimento, a igreja, o evento social, não sei o que, cabe infinitas coisas. Hoje em dia até a escola. Isso, a escola, educação, material didático, tudo cabe nesse movimento. Aí quando você diz, Tiago, eu quero ser uma ultra especialista ou ser várias especialistas, você está querendo ter vários utilitários. É mais inteligente para ter vários utilitários criar uma marca. E para ter esses vários utilitários, você pode ser esses vários utilitários ou você tem que Pode. expandir com outras pessoas Pode. para serem esses utilitários? Por isso no Instagram é Amazing Tiago. Nunca foi Instituto Atanásio. Apesar de terem me orientado a ser. Porque no desenvolvimento é importante você colocar o seu sobrenome, porque eu digo, virou escritório de advocacia. Mas aí tiraria a total característica do Mesma movimento mesmo. característica. Não, e aí como eu criei um movimento de despersonalização, porque eu sabia que seria uma escala. Então nunca foi meu sobrenome. Sim. Apesar de eu ser a cara, hoje, o meu movimento manda mais do que eu. Vocês determinam qual vai ser o conteúdo, que dia vai ser a turma, como é, como não é. O nome no Instagram quem botou foi vocês, era Amazing Academy. Mandaram botar tribo AMZ, que não era mais meu, não era mais Academy, era sobre a tribo. Era sobre a tribo. Sacou? Então, a gente vai atendendo, porque a gente vai entendendo que existem pontos em que, mesmo na posição de líder do movimento, existem decisões que agora pertencem à comunidade, ao ecossistema. Então, entender esse macro, vocês podem lançar um spin-off, o Encontro Amazing Class Jurídica. Só sobre como se portar juridicamente para lidar bem com as leis e etc e tal. E vocês podem lançar isso dentro do ecossistema da Amazing. Pode. Não é uma comunidade? A comunidade não tem demandas? Pode pegar todas as empresas lá e dizer, cara, vamos fazer um aulão aqui de atualização dentro da reforma tributária para micro e pequenas empresas que normalmente não são assistidas. Tem essa demanda? Se tiver essa demanda, você pode estabelecer um posicionamento. Sacou? Então, é compreender que existem escalas das coisas. Quando você fica microespecialista, é como se você quisesse furar um poço profundo da espessura de uma agulha em cada ponto. Não faz tanto sentido. Vai pro macro, foi o que eu falei pra Cláudio. Pô, Tiago, eu tenho várias especializações no direito. Eu digo, você é especialista em resolver dores de cabeças judiciais e ganhar causa. Se posiciona assim. Se posiciona assim, como uma curadora de soluções jurídicas. Que o cara diz, tive um problema, Cléo, me socorra. Ela, diga aí qual foi. Dessa área, eu digo, ó, dessa área aí eu broco, mas não sou eu não. Deixa eu chamar fulano aqui, que fulano vai lhe atender melhor. Exatamente. Pronto, nessa daí eu broco, traz pra cá. Sacou? Mas você vai pra um campo maior, de uma marca, de um posicionamento de quê? Qual é o posicionamento da marca? Você tem BO jurídico, você leva pra lá, ela arruma um jeito de resolver. Pronto. Precisa da especialização? Não, o cara não quer especialização. Ele quer a Ele quer a solução, porra né? do problema resolvido. Ele quer... Solução. Meu irmão, você tem um problema jurídico e quer dormir à noite. Você precisa vir aqui. Aí eu tô falando já de sentimentos, de emoções, que é o que a marca mexe. Isso. Sacou? Aí esse posicionamento de marca, ele pode ter um escopo de vários utilitários. Sacou? Então aí vai para outro campo.
quando a gente vai, pô, a marca tá massa, mas eu quero criar um ecossistema, uma galera que tem uma mesma cultura, aí você precisa falar sobre a mesma coisa. Aí pode transcender o jurídico fácil. Quem nós somos? Nós pensamos que a vida deveria ser assim, 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 a gente funciona assim, 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 assim. E aqui dentro tem uma marca jurídica, tem uma marca psicológica, tem uma marca disso, tem uma marca de viagens internacionais, porque, enfim, a vida não pode ser um tédio. E a gente se une para fazer esse rolê entre nós, porque é muito massa ser a gente. E aí você vai expandindo o processo. Nas mentorias que tivemos, né, alguns meses atrás, me trouxe essa questão aí, né? Que tanto que está nascendo o Collab Office, né? Que é o escritório colaborativo que traz exatamente... Traz esse quê de um ambiente de curadoria de especialistas, de parceria e tudo mais. Exatamente. Vai surgindo isso. Então, essa posição a gente precisa ter muita consciência. É porque como isso não passa nem na cabeça das pessoas, porque isso não é estudado em faculdade, isso não é estudado por especialista. Hoje virou um movimento gigante, porque da mesma maneira que o movimento coach foi o movimento do desenvolvimento pessoal que surgiu ali em 2014, 2015 e teve o pico da onda 2018, 2019, hoje é o movimento do branding. Hoje metade dos coaches que a gente conhecia é especialista em branding. Por quê? Já está tendo essa necessidade de descomoditizar e ir para marcas. Isso. Tem uma galera que é muito boa nesse mercado, tem uma galera que é pataquada. Tem uma Como galera todo o que processo, faz... que é a oportunidade. Oportunidade atrás oportunista. Só que ainda existem outras duas escalas, que é comunidade e movimento. Para comunidade, falar de comunidade, você tem que ter uma comunidade. Senão você não fez. Aí é muito difícil você achar alguém que tenha um movimento com a comunidade, com um valor identitário. Pô, a nossa comunidade ela é muito braba. Quem é que tá lá, Thiago? Bicho, você vai encontrar uma galera sensacional. Agora, tem advogado, tem contador, tem médico, tem enfermeiro, tem empreendedor de empresa bilionária, tem empreendedor de empresa milionária, tem MEI, tem aspirante a empreendedor, tem CLT, tem líder. Tem o refinamento ainda de cada um, tem quem Exato. refinou, que Cléo tem o posicionamento dela com a advocacia sistêmica, que é um diferencial na nossa área muito grande. Demais. E que traz uma bagagem gigantesca, chama muito atenção. Me chamou muito a atenção, inclusive, essas semanas, porque eu sou assistente, né, no escritório, e eu fazendo o atendimento, estava fazendo um divórcio, e o pau quebrando no divórcio, eu dizia, rapaz, esse negócio vai terminar. Só que eu via que a situação era muito mais emocional, profundo, né? do que material. Eu digo, rapaz, direito material não vai resolver esse negócio, não. A gente vai ter que ir para outro campo. Só que quando eu tomei essa decisão, eu perdi R$1.000, que eu perdi meu cliente. Eles se afinaram e eu digo, pô, perdi minha causa para poder arrumar a porque você galera. não posicionou a marca, pô, talvez se eu fosse um escritório de judicial desse sentido, de resolução ou de litígio ou de conciliação. Sim. E aí você estabelecer a sessão da conciliação. Aí você teria o ganho na sessão da Foi conciliação. na hora que eu verdade, Sem percebi. precisar estabelecer o litígio. Na verdade, o contrato já tinha que ter sido... Sacou? É porque já tinha que talvez ter sacado a essa demanda questão. surgiu durante o processo, mas existem as formas de fazer. Então, quando a gente começa a estabelecer esse ecossistema, aí ele vai ganhando uma identidade. A nossa identidade é muito mais de movimento do que... Não, é uma comunidade em que a gente vai fazer networking. É um encontro em que eu vou tentar empurrar meu cartão de visita goela abaixo a todo mundo e não vou ouvir ninguém. As comunidades de networking basicamente são assim. Eu olho para você pensando no que eu vou ganhar. Lá nosso código é o oposto. Vá para o ecossistema fazer netweaving. Vá fazer casamentos entre as pessoas e ver o que você pode doar. Essa é a regra. Então, às vezes você é forçado. Você quer ajudar a pessoa e a pessoa quer lhe ajudar e você fica... Bicho, peraí, bora estabelecer Peraí, bora respirar aqui. Você faz o quê? Eu faço, massa, porra, é mesmo, você vai me ajudar pra caralho. Mas, bicho, tem outra pessoa aqui e já vai ajudar. Então, é um outro fluxo, porque a gente estabeleceu antes só da comunidade, que a comunidade tem seus autorregramentos. A gente construiu um movimento. Que é sobre liderança consciente, é sobre impacto positivo, é sobre uma série de coisas que fazem a doutrinação de quem está no ecossistema. Que estabelecem como a marca vai se posicionar, que estabelece como vão ser os utilitários. Então, a gente conseguiu alinhar lá do topo para o piso, de movimento a utilitário. Você sair de utilitário para movimento é muito difícil.
Porque você toda hora vai querer fazer o elefante, que é o utilitário, caber num copinho desse tamanho aqui, tentando socar ele. Vai ser muito difícil. Vai ter uma hora que você vai ter que dizer, o utilitário não existe. Digamos que eu vá para qualquer outro segmento. Que movimento eu ligaria? Aí depois que você criar isso lá, porra, faz total sentido. Aí você vai fazer, mas não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Aí você vai ter duas opções. Ou abandona o movimento, ou faz o utilitário se encaixar no movimento. A maioria abandona o movimento e volta para o utilitário. Por medo de passar a não pertencer à patoquinha que ele já faz parte. Foi isso que eu tive que explicar ao meu marido. Ele fez, então vem cá, você vai perder cada cliente que você organizar a parte sistêmica. Aí eu fiz, não, agora eu vou ter que adotar o sistêmico como regra. Eu acho que você, quando você pontua aqui, eu perdi tanto no cliente porque eu consegui fazer a conciliação. Nesse momento, você percebeu que você acabou não perdendo. Não, a certeza que eu tenho é que eu não perdi, porque se alinhou com os meus valores. Porque agora você criou uma oportunidade e um novo posicionamento nesse sistema. Não, e outra você ganhou uma validação e um novo mercado. Quando você se posicionou sistemicamente com relação a esse casal, né, que você não foi a salvadora deles, mas também fez o seu papel de advogada, certamente qualquer outro BO é com você, que eles vão... ganhou a relação. Você ganhou. Ainda não advogo, mas os BOs já chegam em volume. Eu acho que o posicionamento é importante também, porque você gera uma confiança tão grande que você ainda não está advogando, mas as pessoas te procuram para advogar. E eu fico, às vezes eu digo, rapaz, eu fico assustada, porque eu ainda não posso me posicionar exatamente como advogado, porque eu sou assistente jurídico, né? Porque eu ainda não possuo OAB. Mas o nível e o fluxo de gente que já possui essa necessidade de me buscar, e eu sou muito clara, eu não advogo. Eu falo, não, mas eu quero que você me ajude, então me leve para quem advoga, mas com você no meio. Eu digo, poxa, é incrível. E eu digo a você, o meu posicionamento sistêmico me obriga exatamente a dizer assim, eu não consigo fazer uma pessoa se divorciar, eu ganhar, botar o dinheiro no bolso e dizer assim, rapaz, a família está alinhada. Não consigo. Como é que eu vou fazer? Dormir, saber que aquele problema não era a letra fria da lei, não era o código, não era o que... Porque a esposa chegou e me procurou e fez, olha, ele fez isso e isso. Eu digo, eu tenho no mínimo uns 3 dispositivos legais aqui que lhe assistem perfeitamente. Mas é isso que você quer? É isso que vai dar certo, é isso que... Então, depois que você resolve, a pessoa, não, aí o rapaz me ligou, me agradecendo, eu digo... É porque antes de ser profissional, somos pessoas, né? É gente lidando com gente, né? E eu acho que essa faz a diferença, né? Na humanização das profissões, né? A gente precisa... A que ponto chegamos? Precisamos falar em humanizar. Humanizar. Exatamente. Rapaz, a gente fez uma curva errada lá atrás, que Deus me defenda, viu, velho? Sendo que, pra mim, humanização é a base de todo relacionamento. Mas pensa no sistema geral. A gente tá precisando voltar a falar de educação, civilidade, respeito, tolerância. Como é que a gente tem que brigar por respeito? Ouvir, entender o lado da outra pessoa, permitir que o outro possa ter a opinião dela. A gente a gente fez uma curva errada lá atrás que Deus me defenda, tá? A gente pegou um caminho esburacado retado. Porque, assim, o básico, o óbvio, a gente tá precisando gritar para ser percebido. Ignorando tanto que um monte de gente teve que fazer e passar. Muita gente morreu, muita gente lutou. Lutas, trajetórias inteiras. E que é ignorado isso em nome do que tem que ser. E aí a gente volta àquilo que o Thiago falou. Ego, viu? Sobre o posicionamento de gênero, que é o que mais a gente está... A gente já ganhou essa batalha. Por que a gente está tendo que rediscutir o posicionamento de gênero hoje? Quem paga, quem não paga, quem leva para a escola, quem pode cozinhar, quem não pode cozinhar. E aí eu acho que é tão cansativo a gente permitir que algumas pessoas imponham a gente a esses debates, que eu digo, eu me recuso a gente trazer à baila se eu deveria cozinhar e meu marido trabalhar ou vice-versa. Não faz o menor sentido nos dias de hoje. Ou ter que estar justificando. Ou ter que estar justificando, exatamente. A gente precisa entender que a gente encontrou no nosso sistema uma demanda
E cada um vai encontrar a sua forma de fazer e respeitar essa condição é a forma mais harmônica de se viver. E não viver com o eco do externo, dizendo assim, ó, não, a regra é fazer assim. E aí eu sou mais resistente, porque eu digo, a regra é minha. Nesse caso, em último caso, a regra quem vai dizer sou eu. Eu vou deixar, eu vou ouvir, mas se eu perceber que colide em alguns sistemas meus, eu digo, então eu vou ter que assumir a voz e dizer assim, essa regra é minha, não vai entrar aqui, não. Não vai dar bom, não, aqui. Não, eu tenho não certeza. Quem não tem a manha não entra, não. Se fosse você ficar fora. E aí, Melhor respeitar, né? do mesmo jeito que tem um certo equilíbrio, tem aquela parte boa de, se eu precisar ser dura, a gente vai encontrar uma armadura suficiente para a batalha necessária. O pau vai quebrar. Vai, sempre. Cara, é engraçado essa parada de posicionamento. O mundo hoje parece exigir que a gente tenha um posicionamento para qualquer coisa. E ele não admite... Opinião. E esse posicionamento é opinião. Não, é na realidade, argumentação, não. ele não admite que possa haver mais do que 2 posicionamentos. É um nível de estupidez doentia que é muito simples. Ou você é a favor ou é contra. Eu fiz, velho. Essa percepção tá longe aqui. Você colocou essa posição unidimensional, uma dimensão. Só que aí tem um eixo Y, eu tô olhando daqui, e aí faz como? Você tá em cima do muro, não tem muro, mano, é tridimensional, ainda tem um eixo Z aqui. Não tem muro. A minha posição é muito simples. É 2 idiotas. Não, e a gente tem que saber. E aí, como é que você lida com a minha posição? Ainda bem que não foi eu que Porra, disse. você é uma posição isentona, não, é 2 idiotas, pai. Você quer que eu dê evidência? Eu dou evidência. Você quer que eu lhe contradizer? Porque a unidimensionalidade lhe obriga a ser hipócrita em vários pontos. Exatamente. Eu vi, na hora que eu começar a apontar, você vai fazer o quê? Vai correr pra onde? Porque o que eu vou apontar é essa. Você não quer uma posição? A minha posição é a consciência. E já que você quer uma posição contra ou a favor, a minha é desalienada, a sua é alienada. Você não quer que eu me posicione? E aí, não é essa treta que você quer? Não, não é alienada não, né? Não, vamos lá. E entre o branco e o preto tem pelo menos 50 tons de cinza. Esqueça tudo. No mínimo. Tem mais, então? Não é isso? Colorimetria aí. O espectro da maquiagem aí. Entre o branco e o preto, o branco produz luz e o preto é a falta de luz. E a questão da luz te mostra N possibilidades de cores. N possibilidades. Então, É muito invocado isso, né, velho? Essa necessidade de determinar uma posição em que a gente não pode escolher a nossa posição. A gente não pode criar uma posição. A gente não pode estabelecer uma posição. A gente não pode estabelecer um novo marco. Tem que ser tudo dentro de um código de regras que, primeiro, não está escrito. Segundo, se está, ninguém garante que foi uma pessoa mais inteligente que você que escreveu. Nem se tinha vivido situação Esqueça assim. tudo. Esse questionamento aí é o que mais fica aqui apertando a minha Esqueça mente. tudo. Eu quero saber por que o dele é o certo. Não... Que ele é o bom, é o Ou me binga. convence, é o e binga, aí é o vai bala, me dar trabalho. ninja. Me conte. e olha como é contraditório. Eu viver no meu ramo de maquiagem, na qual a gente estuda colorimetria, e a base é justamente isso, a presença e a ausência de luz. E na luz a gente tem as N possibilidades. No entanto, o que a gente vive diariamente, principalmente com as redes sociais, que é o que eu disse, eu acho que o Tiago traz a comunidade, essa é uma comunidade, uma tribo de inconformes, que é aquelas pessoas que não se conformam, estão instigando, assim, tipo assim, por que eu tenho que aceitar isso? Né? Então, no meu nicho, maquiagem, beleza, eu trabalho com maquiagem social. A maquiagem social, ela abrange vários ramos. Noiva, formatura, debutante, fotografia... Mas o que a gente mais vê é as pessoas exigindo que você tenha que se posicionar ou em X ou em Y. E olha que a gente está no ramo que a base te mostra as N possibilidades e te fornece isso, a liberdade de expressar as N possibilidades que a luz te dá, né? Que é o branco que vai trazer as cores. Então, eu estou sentindo que está tendo muito mais preto. Estão tirando as luzes, as possibilidades. Então, muito assim, você só é relevante, que é o que traz a minha pergunta, né, que foi do questionário, como mostrar, porque o que te exigem é que você seja
você tem que ser extremamente nichada, extremamente especialista em algo para ser relevante no sistema. E quando você é relevante, aí te traz a questão do alto ticket, de te botar nas bolhas, nos meios. E, sinceramente, eu sou o tipo da pessoa que eu me percebia que eu não me encaixo nesse sistema de tipo assim, eu preciso ter isso para ser relevante. Porque eu sei que cada um tem o seu poder e sua potência para mostrar, para se tornar relevante. Porque tem uma comunidade que existe que vai te trazer e te mostrar assim, você é relevante sim. E o que me mostra essa relevância não são as mídias sociais. É o tete-a-tete diário com os clientes. Porque quando você para escutar e entender o teu cliente, porque é o teu cliente que te bota onde está lá. Não é as mídias sociais, não é o teu coleguinha de profissão que defende que você tem que ser especialista em noiva, tem que ser especialista em nada, não. É o teu cliente. E diariamente, quando você escuta e eles te mostram o poder que o teu trabalho faz na vida delas, aí que você vê a tua relevância na vida. Cara, isso é muito legal que você trouxe. Demais. Demais. E trazem temas muito críticos aqui, né? Até como você encara e vê o sucesso, o que é E o retorno, o que ela valorizou aqui agora. O que é sucesso, né? Que algumas pessoas imaginam que sucesso é só financeiro. E talvez seja para algumas pessoas. E tudo bem. É só E tudo dinheiro, bem. né? E às vezes é só dinheiro. Mas isso que você nos traz e me toca, porque eu também penso assim, no sentido de que sucesso é você estar bem na entrega que você faz. Né? Você entender que você está entregando o que o outro, não só o que ele espera, mas também o que ele precisa. Né? Que às vezes são coisas diferentes. São Isso coisas diferentes. Às vezes a gente até brinca, vende o que o cara quer e entrega o que ele precisa. Exatamente. Mas trazendo essa questão que você me trouxe aqui sobre esses posicionamentos, o posicionamento high ticket, e aí você tem que usar o arquétipo governante com o mago, e aí você tem que se vestir assim, tem que fazer assado, tem que fazer porque a semiótica disso, a semiótica daquilo. Isso criou uma epidemia de fraudes, né? Sim. Então a gente tá no pico da onda da epidemia de fraudes. Então é o ponto onde cansa. Lá atrás eu escolhi pegar o caminho longo. 9 anos até decidir soltar da incubação para crescer. Muita pesquisa, muito desenvolvimento, muita fundamentação, patrocínio científico para poder ter metodologia comprovada, ter todo esse processo. Dizendo, Thiago, você tem que especializar, escolhe, ou você atende microempresa ou grande empresa. Eu fiz, irmão, respira. Ou você atende empresário, empreendedor, irmão, respira. Respira. Porque quando a gente vai no fundamento, vai dar no mesmo lugar. É a galera inquieta que vai querer realizar muito. Pode ser no intraempreendedorismo, pode ser num projeto social, pode ser no empreendedorismo individual, que vai escalando até o ponto de chegar num ponto em que você quer múltiplos negócios. Pode ser que essa fase chegue quando você fatura 500 mil, pode ser que essa fase chegue quando você fatura 1 milhão, ou pode ser que essa fase chegue quando você fatura 1 bilhão. Mas a gente entende que é uma galera que não quer crescer só, que quer multiplicar. E aí como é que eu me posiciono nisso? Como é que vem esse posicionamento de alto ticket? Vem naquela posicionamento de marca. Então, quando te orientam a fazer isso, cara, se especialize em noiva. Isso já aconteceu com os fotógrafos. Não deu muito certo. Por quê? O cara é especializado em noiva, só que nem todo dia tem um casamento extremamente badalado de um artista de cinema que vai bancar o ticket dele pra ele, com aquele ticket, se sustentar 6 meses. Aí daqui um pouco ele se posiciona, aí cobra 20 mil nesse, aí daqui um pouco tem que cobrar 5 nesse, 3 nesse. Aí daqui um pouco ele vira hipócrita, vira falso, daqui um pouco o cara que pagou 20 descobre que ele cobrou 3 do outro, daqui um pouco a galera não quer pagar mais do que 5, aí ele cai, aí vem na crise existencial que ele precisa se reposicionar. Isso aconteceu com videomaker, isso aconteceu com tatuador, isso aconteceu com todo mundo.
Todo mundo, isso é um padrão, isso aconteceu Pra com mim, os consultores. Quando eu programava a internet, que aí criaram aqueles sites de template que eu fiquei com ódio desgramado, que eu aprendi a programar HTML, Dreamweaver, Flash, PageMaker, não existe mais. Aí depois a galera foi criar um site, eu digo, rapaz, para eu desenvolver uma linha, um botão, demorava um tempo desgramado. Era ruim, não era? Arrebentou comigo. Eu ganhava um dinheiro danado, era uma guria retada, adorava. Aí me especializei em PHP. Depois que eu paguei a graduação toda de PHP, que era um tecnológico, aí inventaram o site de template, que o site fica pronto na mesma hora. Eu digo, brincadeira. Agora, É isso. agora os templates morreram, porque agora é com IA. Você chega, grava um áudio pra ela faz o site. Ela faz o site todo. E ainda tinha. E aí você se tornava ainda o gerenciador do site, porque era você que fazia a atualização. Era recorrência. Era recorrência. Então, assim, você não tinha só o contrato da entrega do produto, você tinha a administração do site como um todo. É, Então, meu irmão. era bom. As revoluções vêm, te tiram de cada posição, meu irmão. É por isso que eu fico Cai assim, fora. inconforme, porque defendem tanto esse sistema de nichar e tal. Cara, mas vamos falar de longevidade a longo prazo. Até que ponto isso vai funcionar? Você se vê daqui a 10, 20 anos nesse mesmo nicho, será? Ou não? Com a revolução E outra, da o IA. que vai vir ainda de novo? Pode até se ver, mas o cara fica muito refém de ser sempre o pioneiro daquela área. Se eu vou me estabelecer como... Isso até é uma frase do Eric e tudo mais. É muito difícil ser segundo colocado num nicho onde só tem você. É mais ou menos essa orientação de nichar que todo mundo pegou. Certo? Que é o seguinte. Eu tô no nicho de, sei lá, autoconhecimento. Aqui tem um universo inteiro. Não, peraí. Autoconhecimento, autoestima. Já não é tanta gente, mas ainda tem muita gente. Não, peraí. Autoestima para mulheres. Realmente nichou legal. Mas ainda tem um bocado da galera do empoderamento feminino. Não, peraí. Autoestima para mulheres que estão 50 começando a empreender. Autoestima para mulheres que acabaram de ter filhos e não se reconhecem mais como mulher de verdade. Aí você vai nichando. Não chega. acaba 50 nunca. Só que aí você fez uma inteligência de nicho. Menopausa. Você fez uma inteligência de nicho. Opa, isso aqui eu vou ter perenidade. O nicho é grande o suficiente. Ele se reabastece suficientemente. Se realimenta. Aí daqui um pouco, você pegou esse nicho, se especializou nesse nicho, ganhou esse nicho. E de repente você criou uma comunidade de mães que acabaram de ter filhos. Só que elas não querem ir embora da comunidade. Aí elas viram pra você e faz. Cria um produto para mães, não só para as que acabaram de ter filho. E aí de repente o nicho vira mães. Aí daqui um pouco de mães que precisam retornar ao mercado de trabalho com De mães que autoconfiança. têm que lidar, não de retornar, mas lidar com elas como mulheres, elas como esposas, elas como profissionais e N perfis que elas assumem. Porque eu nunca vi uma pessoa para ter tanto perfil como mulher. Mulher. É verdade. Só lamento, mas é Por verdade. isso que essa questão da posição, Ainda bem que não foi o que eu a falei. partir do momento que você assume determinado... Você tá numa mesa que tem 3 mulheres incríveis. Exato. O Eu que vou vai dizer, sair daqui, meu amor? Quando você é mulher, que você fala a frase que ela acabou de dizer, pra você ser tirada de maluca daqui pra ali. Dependendo do ambiente que você esteja, e é doida. A primeira coisa. Primeiro, eu me autodenomino doida, não dá nem tempo de você dizer. Então, Não assim, dá tempo de me rotular. eu fui Aí a mais gente rápido. volta pra Só- proporção, as proporções de cada perfil que a gente lida, as proporções. É bizarro. Aí a gente entra na loucura. o desgaste É verdade. emocional de sustentar quem você é grande. É caro. E a gente não está Emocionalmente tendo caro. Não é todo orientação. mundo que aguenta o rojão, não. A gente está precisando, eu acho que está faltando muito, que eu percebo, ouvindo muitas pessoas, né, sentindo as dores, ouvindo o que elas falam, qual é o maior BO da vida delas. Por onde começar? Por onde eu vou começar? Porque está todo mundo se sentindo muito perdido. Ó, vamos lá. Por onde eu começo, Thiago, se eu estou me sentindo perdido? Uma bússola é um bom caminho. E qual seria Essa a não é a dor pra vocês. É tanto minha dor que eu tatuei. Então, até sistemas entendem isso. Às vezes a gente bota na pele aquilo que nos falta. Sacou? Então, eu botei isso aqui. E o norte é o propósito. É a razão de ser. A direção que minha Rosa dos Ventos aponta é a razão de ser.
E Tô a sempre em busca direção- da razão de ser. E a direção é mais importante do que a velocidade, né? Com que você corre. Sempre. Então, isso eu aprendi lá, profile, No começo dos no tempos. começo dos tempos, né? Em que, às vezes, você corre sem fôlego para chegar num canto que não era o que você queria. Mas né? que mandaram você correr e Mas você que mandaram correu. você correr. Eu fiz essa pergunta essa semana. Eu estou trabalhando muito, uma colega está exausta. Ela teve neném agora, tem 6 meses, mãe solo e tal. E ela está trabalhando muito. E ela trabalha com posicionamento de marca dos outros, mas ela não tem o dela. Ainda tem esses BOs assim que você está ajudando alguém, mas você está muito perdido. E aí eu perguntei, para que você está fazendo isso tudo? Aí ela, não, porque eu preciso comprar a minha casa, eu preciso comprar um carro. Aí depois você comprar a casa, depois você comprar o carro. Você mora onde? Você mora numa casa. Ah, mas a casa não é minha. Mas é uma casa. Quando a casa for sua, que você chama de comprar a minha casa, vai ter um documento escrito seu nome. E vai mudar o que na sua vida, no seu corre? Um nada. Um grande nada. É uma satisfação que criaram, que nós devemos nascer. Era igual antigamente, quando eu era jovem. Ó, você tem que ser funcionário público. Toda a orientação dos pais era, saiu do ensino médio, vai estudar para concurso público. Todo mundo só fazia isso. E nos seres humanos criou-se essa ideia que não passa de tempo nenhum, de geração nenhuma. Você tem que correr atrás de comprar alguma coisa para chamar de seu. Sim. Você tem que ter. Você tem que comprar algo, não é ser Ou tem que. algo. Tem que. Esse tem O que- tem que é o pesadelo de todos os Você tem episódios. que comprar algo Eu acho que para é o chamar tema de mais seu. frequente aqui na mesa MZ, é o tal do tem que. Tem que, terrível. Saiu uma postagem hoje no meu Instagram que é sobre o véu da dissonância. Sim. Foi a nomenclatura que eu estabeleci para um dos principais inimigos do nosso movimento, é o véu da dissonância. Muito rico aquilo. É, o véu cara, a forma como eu consegui extrair a metáfora do véu da dissonância para mim foi foda. Porque foi ouvindo muita gente e foi ouvindo minhas próprias dores ao longo do processo. O que é o véu da dissonância? Imagine que seja um tecido que separa você da realidade. Ele é preenchido por ruídos, por labirintos lógicos. Ah, entendi. Então, se eu fizer essa graduação, eu vou atuar com essa profissão, e aí o mercado vai me ver assim, e aí eu vou ganhar não sei quanto, e aí eu vou fazer não sei o quê, e eu vou fazer não sei o quê, e eu vou fazer não sei o quê. Aí você tá no meio do caminho, aí dá... Não, mas agora não é isso, é isso, é isso. E aí você que fica criando enredos, narrativas, ruído, barulho, e aí vem a voz da mãe. Compre uma casa antes de tudo. Quem casa quer casa, quem casa quer casa. E aí você, eita, tô ficando muito velha, tenho que ter um filho, tenho que fazer não sei o quê. E agora tenho que correr pra não sei aonde. E eita, cheguei, a casa tá bagunçada, meu filho tá chorando, meu filho quer, meu marido quer, mas a casa tem que estar arrumada até amanhã de manhã. Mas, Tiago, e quando a gente se torna a mãe que diz pro filho que ele tem que construir e comprar a casa? Você está sendo o sistema que você abomina. Isso Quando faz você parte. olha muito para a escuridão. Galera, a gente é parte do problema. Quando você olha muito para a escuridão, Quando você olha muito pro abismo, o abismo olha de volta pra você. ele volta. Essa foi inclusive tema de um dos episódios que a gente gravou. Que foi que o tema na mesa era engraçado. Eram 3 homens e a gente tava falando sobre paternidade. Isso vai ao ar? Isso vai ao ar. Que massa, que massa. Sobre paternidade, a gente falando dessas posições em que a gente é obrigado a estar. O homem sentenciado à figura do provedor, que vai entrar se ele for um pai com sentimento e com consciência, ele vai entrar em crise pela ausência. Mas ele tem que ocupar aquela posição. Ele tem que cobrar daquela mulher aquela posição enjaulada para ela. Não há um acordo, não há uma cocriação, não há uma escuta, não há uma compreensão, não há um reconhecimento da vocação de cada um. Não foi construído, não há o diálogo, não há consciência, não há nada disso. Lá atrás estabeleceram, Tiago, cara, você tem que ser... e aí, como é que você tá como CEO da MZ? Eu não sou CEO da MZ. Como assim, cara? Você não foi o fundador? Não foi? Eu sou fundador, sou cofundador, porque foram 2 fundadores, eu e Ju. Ela é a CEO. Mas por que não você? Porque ela é melhor do que eu. Como assim? Ela é muito melhor que eu. Ela é uma diretora melhor que eu. Ela constrói experiências melhor que eu. Ela é a guardiã da cultura melhor do que ela. Mas é você que tá lá na frente no palco. Eu digo, é exatamente isso. Quem disse que o palco é pro CEO?
Quem é que ganha com Aqui isso? a gente sabe que a mágica acontece no bastidor. Eu preciso da melhor pessoa No bastidor. no bastidor. É ela. Eu sou o expert do rolê. Eu vou estar puxando o movimento, eu vou estar criando as coisas novas. Se eu estiver preocupado com a direção da equipe, com isso, com a organização do negócio, com o posicionamento, com a experiência, com não sei o que, não sei o que, quem é que vai estar criando o material, o insumo e tal? Eu preciso ir para a minha zona, que é a minha. Se a dela é em Pessoa paz. certa no lugar Em certo. Em paz. Aí né? tem um dia que os meninos entram em crise e ela, porra, amor, eu queria ir pro escritório. E aí? Ela fez, acho que eu vou ficar em casa hoje com os meninos. Não se preocupa não, segura a onda lá. Vou puxar a reunião, vou puxar um outro papo com o pessoal e a gente espera você chegar. Pronto. Eu supro isso. Cheguei em casa depois de uma reunião, os meninos estão tocando capiroto. Amor, vai tomar um banho demorado, cata os guri, vamos dar um rolê de carro, vamos sair na rua, vamos quebrar alguma coisa, vamos inventar alguma miséria aqui, nós. Porque eu sei que se eles verem ela passando, a gente sabe, vocês são mães. O magnético. Mãe. Acabou, os patos vai atrás. A pata passou, os patos vai atrás. Esqueça tudo. Então a gente sabe desse processo. Mas é um fluxo de equilíbrio. A gente tem um acordo muito simples. A gente não transfere BO. Os BOs que nós formos herdeiros morrem com a gente. Por isso a gente tem a regra. Terapia em dias, questionamento em dias, bate-papo em dias, conversas com estômago duras, com frequência, para que a gente não precise passar algumas das mazelas que a gente recebeu. Entre elas, essas heranças malditas dos Tenki. Sim. Os Tenki herdados. As projeções dos nossos pais pelo que eles não realizaram e por não realizarem, eles sonharam isso pra gente. Então tem uma série de fatores que requerem consciência. E esse véu da dissonância, ele é dissonante. Ele quebra sua ressonância com a sua realidade, com o seu lugar, e vai te desviando. Só que o mais legal é que quando alguém abre um rasgo nesse véu para sair, para enxergar lá fora, a luz entra através dele. E uma vez que ela saia, outras pessoas vão perceber essa luz. Por isso é tão importante a posição de um movimento de liderança onde você assuma o seu papel. Onde você busque rasgar esse véu. Peraí, o que é ruído e o que é voz? O que é música e o que é barulho? O que é a minha voz, a minha vontade, o meu desejo e o que é o processo? Porque foi até uma das coisas que o pessoal falou aqui na última. Eu tô confusa. A gente ouviu, aí a gente riu aqui, feliz. Porque a certeza é o oposto da clareza. A confusão é o passo anterior. Caminho, né? Então, assumir a confusão é assumir que essas certezas que a gente tem, muito provavelmente não são nossas, muito provavelmente são enviesadoras e são o véu te impedindo de ressoar com o seu lugar. E aí, quando você entra na confusão, é quando você sai e a luz começa... Sabe quando você tá dormindo, aí chega alguém, mete o dedo na luz assim, que você abre o olho, que você não nossa enxerga, Senhora. claro. Pronto, é essa dor. Não tem É definição quando você rasga o véu ainda, que você né? diz, ih, Maria, não tô enxergando nada. Tava tudo clarinho, tudo lindo, tudo maravilhoso. Aí você vai ter que se regular pra entender o que é você, o que não é. E aí você, que posição ocupa, que posição eu quero ocupar, que posição faz sentido comigo, que posição não faz mais. Cortar as que não fazem. Cortar as que não fazem é, sem sombra de dúvida, as mais difíceis que existe. Verdade. Todo mundo tem um bocado de relacionamento merda que te obriga a ocupar posições que você não faz nenhum sentido e que você fica sustentando ali por medo de você... Eu tô aqui segurado nessa corda, me rasgando todinho, o carro puxando, eu tô todo arrebentado. Mas eu não sei que se eu cortar, onde é que eu vou parar? Se eu vou ficar parado nessa rua aqui, como é que vai ser? E aí você fica lá, sileando. Uns amigos esquisitos, umas amizades erradas, umas influências tortas, uns negócios que você não concorda, umas piadas apegos, racistas, né? que você ri de vergonha alheia. E você começa a manter esses lugares que vão ressoando. E aí daqui a pouco te vê dissonante. E você Daqui um pouco você vira machucado, aquele ambiente. E aquelas pessoas não estão vendo tanto que você tá machucado ou fazendo esforço para estar ali até por elas. E, Na maioria das vezes é por e elas. E quando você E quando arrebenta, você as pessoas arrebenta, olham assim, você que é a você pessoa que fez não porque você presta." quis. Você que é Você tem foi? que sustentar, romper o E foi? vínculo E foi? da posição. E foi, na depois realidade, da a Class gente- Verde, eu tive que segurar o maior BO de tentar fazer essa... Tentar não, eu executei de fato. Tá tudo bem. Deu certo. Tá rolando um equilíbrio massa. Eu tô vivendo coisas que pareciam sonhos engavetados, que eu já tinha desistido faz tempo. E não tô nem falando
de realização ainda, mas eu estou falando de ser. Primeiro, existir. Porque quando você está fora da sua posição, você nem existe. É um limbo. Você não existe em posição alguma, na verdade. Estar fora do seu contexto indica que você não tem contexto, porque você está vivendo o contexto dos outros. E quando eu passei pela experiência da Clés Verde, que eu saí daqueles papéis que não me pertenciam, eu tive que me readaptar à pessoa que eu tinha que conhecer, que existia em mim, que eu não sabia nem que aquela mulher existia. Eu dizia, rapaz, você não é tão estressada quanto parecia. Você não é tão brava, sabe? Tão ácida, tão reativa. Ou como você é calma. Você está dentro da sua posição. Agora, dentro da sua posição, você pensa, você decide, você vai agir ou não vai agir, mas você está sob o seu equilíbrio. Agora você tem escolha. Né? Você tem escolha. E quando você está dizendo assim, não, mas é porque eu amo minha irmã, não, mas é porque eu amo a minha mãe, eu tomo a decisão por amor. Eu digo, é amor, é apego, amor. É você que está apegado também. Às vezes a gente está reclamando com o outro, botando a culpa no marido, botando a culpa na mãe, no filho, em todo mundo. Mas é você o apegadinho àquela posição, que dá aquela sensação gostosa de controle, de que todo mundo lhe reverencia. Tudo é uma ilusão. Todo mundo está fazendo o que quer da própria vida. Isso é uma grande ilusão. Você ocupa um lugar fantasma, aquele lugar não é seu, o seu eu está bem guardado, engavetado lá, doido para existir, cheio de coisa para entregar no mundo, e você lá, fingindo que controla, fingindo... Mãe de filho que você não pariu, pai de filho que você não botou no mundo. Cola que tem que servir para colar os destroços da família. Psicóloga de marido, de muleta. filho, de todo mundo. Aprender... Muleta de quem não é aleijado. Quem não é aleijado. Aí todo mundo, rapaz, de repente você tem que aprender o que é TDAH para poder lidar, para fazer a alimentação. É nutricionista, é psicólogo. Peraí, meu irmão. Que doutorado assim, é esse? Você tem que ter muita coragem. Coragem mesmo. Para peitar quem você é. É o mais difícil. E assumir o bicho mais louco que existe é espelho. Porque, e quando você faz esse movimento da coragem de peitar quem você é, não sei se é o certo, mas você sente que o sistema vai se moldando. E vai começando a ter micros coisas. E eu digo assim porque eu cresci escutando, você tem que ser assim. Eu fui a segunda filha, eu fui a mais... É a do meio? É a do meio, Não, somos 5. Caralho. Eu fui a segunda. Mas dos 5, eu sou a chefona. Eu sou mais chefe do que a primeira, imagina. Acontece. Mas só que a primeira, ela me agradece hoje porque eu sempre fui inconforme. Eu sempre fui questionadora. Por que não? Por que sim? Então, e ela já foi mais, tipo assim, tá bom, é isso, eu tenho que ser isso, então eu vou ser isso. Então, e eu já, por que eu tenho que ser? Então, se elas vão me escutar, elas vão dizer assim, para com isso. Que eu digo assim, eu era a ovelha negra da família, porque eu questionava por que eu tenho que ser. O poder da ovelha negra, né? E aí eu tô dizendo, a coragem de peitar, quando você diz assim, cara, não é peitar você ser a ovelha negra, mas você assume que assim, tá, eu sou diferente, mas ser diferente é ruim? A perspectiva de quem? Mas todo mundo quer te Você é convencer. parecida com sua mãe? A personalidade? Às vezes. Às vezes? É porque eu era muito mais parecida com meu pai, depois fui pra minha Eu tô mãe. perguntando a personalidade. A personalidade forte, sou. Da mãe, né? Isso é coisa ruim? É só... Mas, enfim, esse movimento de Só o peitar... sistema se mostrando. Eu digo porque quando eu disse assim, não, eu vou ser maquiadora, para quem acreditava que você tem que fazer um concurso. Né? Ou senão você tem que estar numa empresa. Aí, quando eu entrava numa empresa, você tem certeza? Não é muito trabalho, aquela coisa você vai dar conta. Cara, se eu tô ali é por alguma razão. Aí você disse assim, não, vou ser maquiadora agora, porque como eu estava no limbo e eu já era muito boa nisso, eu disse assim, eu vou fazer esse bagulho dar certo. Então, peitar, tipo assim, você tá rasgando a porra do seu diploma. Tá. Você cuida de seus irmãos? Se eu cuido, já cuidei. Hoje não. Hoje eu sei que cada um tem seu barquinho e eu tô ali pra, tipo assim, você precisa da minha ajuda, de alguma orientação? Tá, mas a decisão final é tua. E você tem que peitar a tua decisão, porque eu fui criada dessa forma. Porque meu pai disse assim, olha, filha, por 5, tu tem caminho A e tu tem caminho B. Tu escolhe. Agora sim, independente do caminho, tu vai ter
uma reação, Assumir as uma resposta, as consequências, né? consequências. Então, independente, você vai ter que assumir a consequência. O caminho A eu acho que o caminho B vai ser melhor para você. Mas mesmo sendo melhor que eu acho, vai ter consequência. Então, você vai ter que peitar essa consequência e se responsabilizar por isso. Então, eu cresci muito dessa forma e que eu falei muito assim para os meus irmãos. E eu digo, não só aqui cuida, porque hoje em dia acho que é muito retroalimentado nós 5. Então, o que falta em um, o outro sempre está disposto a ajudar. E nem dos 5 a gente não deixa a peteca cair de ninguém. Mas fazer esse movimento de peitar, tipo assim, tá, você não vai fazer o concurso. Ou não vai ter aquela segurança, que é o que os seus pais esperam, cara. Você pode. Nós, como mães, a gente espera que nossos filhos criam para ter segurança em alguma coisa. Mas mostrou que, tipo assim, meu pai saiu do movimento do tipo assim, tá, empreender pode ser legal. Se mostrar pode ser legal. Aí disse assim, por que você não abre um canal no YouTube? O meu pai, ele é técnico em eletrotécnica, é concursado, mas trabalhou muito tempo, vamos dizer assim, com peão, no sentido operacional, mas hoje ele está naquela gerencial de sistemas e tal, mas ele é hoje engenheiro de pesca, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro de elétrico, então ele entende de várias coisas. Mas agora, com 57 anos... ele vê o despertar de empreender e de se movimentar. O que eu vejo dele assim de difícil é a coragem que um jovem tem de peitar o risco. Que ele já ele ainda está na crença do eu não seguro. tenho tempo mais de errar. Exatamente. Eu não tenho tempo mais para começar do zero. Mas não já sou eu. apertou a minha mente um bocado, viu? Eu não tenho tempo para errar. Vou te dizer, é uma dor muito grande carregar esse pensamento aí, viu? Porque você fica se cobrando. São noites acordadas para fazer perfeito, para fazer bem feito, para não decepcionar ninguém. Para mim, a maior dor foi, eu não posso decepcionar. Eu não posso deixar na mão. E eu vou te dizer, no sentido perfeito da palavra sangrar, eu já sangrei para segurar e dizer assim, ó, deu certo, eu não te deixei na mão. E eu faço isso com... E não tem aquela ideia de que estou fazendo por você, esperando que você faça de volta. Isso aí, ó, fiz, tchau, vai embora, leva o teu. Que o meu vem de outra forma, com certeza. E uma necessidade muito grande de salvar o outro. Sim. Uma necessidade psicótica de ser a quando eu bato o salvadora. olho em alguém que eu vejo que ela está muito mal, eu não consigo imaginar que ela está ali sozinha, porque eu já estive ali. E é horrível. Você tem a sensação de que você não tem com quem contar, que você não tem para quem ligar, que às vezes você tem irmãos, muitas pessoas têm irmãos. Eu tenho uma amiga que o irmão é advogado. E ela me liga para resolver o BO dela. Eu falo, por que você não liga para teu irmão? O cara é bom, o cara é bacana. Porque ele não me entende. Porque ele não me ouve. Porque ele não sente a minha dor. E eu falo, como é importante sentir a dor do outro. E eu já me culpei de dizer, rapaz, você acha que você vai salvar o mundo? Você é Madre Teresa, você acha que você é quem? E eu me crucificando, como sempre, porque eu vou te dizer, eu não posso ser ruim com ninguém como eu consigo ser comigo. Comigo, com os outros, você pode fazer a maior merda aqui agora, eu vou sempre arranjar uma desculpa, um meio de justificar o que você fez. Se eu fizer bem menos, eu vou tirar meu couro fora. Isso é fato. Então, a necessidade de salvar o outro. E aí, outro dia, eu estava lendo Bert Hellinger, e ele estava dizendo que, às vezes, a gente não cura aquele abandono que a gente sofreu lá no passado, e a gente carrega essa necessidade de que vai salvar alguém, que vai salvar o outro. Não é menos importante estar lá no campo de batalha, ajudar, mas em equilíbrio. Até onde você deve, até onde você pode, até onde você está se abandonando para fazer aquilo. E depois você é o maior impostor do mundo, porque você segurou a mão, você levou, todo mundo foi, e de repente as mesmas pessoas viram para você e dizem, sim, cadê você? O que você se tornou? O que você é? E no fundo você olha e fala assim, eu não sou nada. Ou nem diz. Ou nem vira, não vira nem as costas. A gente precisa ter... Como eu sou espírita, né, eu nasci, eu não conheço outra doutrina, outra forma de ver o mundo, outra forma do viés mais religioso, né, no sentido.
Para mim, é necessário você ser quem você é, do jeito que você é, até com a sua sombra. Tem gente que fala assim, eu queria melhorar. Outro dia, meu marido, que você conhece bem, ele chegou e falou assim, poxa, eu queria ser um pouquinho mais executor, eu não gosto de ser como eu sou, não. Como é que eu faço para me tornar executor? Eu digo, por que você não gosta de ser como você é? Ele, não, porque eu sinto que as pessoas se aproveitam de mim. Eu digo, mas a gente tem que abraçar a nossa sombra também, porque às vezes ela é nossa proteção. A gente só está falando em melhorar, melhorar é massa, legal. Mas sabe aquele seu BO, aquele seu jeitinho carrancudo, aquela casca de ferida que é você de vez em quando? Segura ela aí um pouquinho, não solta não, que ela já lhe protegeu de muita coisa e você não está nem sabendo. Então, ajudar, prestar auxílio, estar no campo de batalha com as pessoas, exige o seu senso no mundo. Quem é você também? Qual é o seu limite? O que é que você está fazendo e por quem você está fazendo? É por você? É pelo outro? É validação? É ego? Ou é sentido e propósito, que também envolve esse senso de auxílio, de prestação de serviço? Depois que eu me encontrei, que também fez parte do reposicionamento, eu consigo perceber que até esse auxílio, que era desproporcional, ele tem mais eficácia. Tem. Pronto. Eficácia. Ele Deixa de desperdiçar, porque a proporção vai certinha. Você não está dando a quem desperdiça o seu tempo, a quem desperdiça a sua energia. A pessoa sabe, e é incrível, que de acordo com esse senso de posicionamento, parece que comunica mental com o outro. Até para o outro lhe requisitar, ele já está equilibrado. E dá até dignidade ao outro. Sim. Né? Que ele passa a esperar de você o que ele realmente merece, não acreditando que você vai lá e vai tirá-lo de todos os BOs que ele está vivendo. Ou né? assumir a responsabilidade. Ou assumir a responsabilidade por ele. Né? Então, dá até dignidade ao outro. É muito engraçado isso que a gente está falando aqui, muitas vezes, sobre um processo de auxílio familiar e tudo mais, só que isso é para tudo. Esse posicionamento vai fazer com que aqueles clientes ruins se afastem. Isso. Que os clientes bons se aproximem. Isso. Vai fazer com que a sua proporção de valor vá para os melhores clientes, e não só aqueles que aparecem de vez em quando, que dão X e cobra 10X. Isso. Então, esse reposicionamento, essa posição de dizer assim, cara, é porque existe esse senso de dívida e de apreciação, isso acontece até a nível cultural. Chegam 10 clientes, aí tem um ali que é mais bicudo, mais criterioso, mais não sei o quê. Pagou a mesma coisa que os outros 10. Tá vivenciando a mesma coisa que os outros 10. Só que o bicudo tá bicudo porque é bicudo. E aí fica de chateação para seu lado. Você cria uma obsessão para poder agradar aquela pessoa, desagradando os outros. E nunca vai ser suficiente. Porque, na realidade, é um processo mal resolvido seu de um outro sistema. De uma outra estrutura, muito provavelmente familiar, muito provavelmente relacional, muito provavelmente uma dívida que você tem ali com a mãe ou com o pai, que nunca estava bom o suficiente, que sempre buscava o 10, que vive nessa tentativa de agradar essas pessoas específicas. Bonzinho. E aí você cria uma quebra de proporção. Você tem 10 para entregar aqui. Aí você entrega 1 para 9 e 9 para 1. Perfeito. E aquele 1 não vai lhe devolver os 9. Ele vai lhe devolver 1. E os outros vão sair por causa da proporção. Então você cria uma quebra sistêmica. Por isso que o tempo todo a gente está olhando o sistema do ecossistema, promovendo o valor, vendo quem está liderando as peças, fazendo esse processo. Muitas vezes vem intuitivamente, porque tem coisas que a gente não vê acontecendo. E a gente vai, puxa, vai, lembra, chama, traz, faz os cruzamentos, faz os casamentos para que um projeto saia mesmo sem a presença da gente. Essa gestão desse processo para que o valor flua. Porque é muito doido esse processo do estar mal resolvido nesse véu da dissonância. Quando você tem uma determinada ferida aberta, você não deve usar ela como força. Sacou? Tem uma necessidade do síndrome do super-herói aí, de querer ajudar e tal, porque eu também sofri. Isso já está resolvido em você? Não. Então você vai criar uma parada desmedida, porque por causa da proporção que você sente. Ah não, já é uma ferida que cicatrizou. A minha ferida é de solidão.
A minha maior ferida é de solidão. Só que tá cicatrizada. Por isso eu posso usar a dor da solidão que eu senti, que eu sei que os outros sentem, para criar um ecossistema onde não haja isso. Até para não haver o sequestro também, né, Thiago? Exato. Quando você vai auxiliar E aí, sem na minha cura... necessidade de pertencer, eu não vou conseguir dizer o não. Dizer assim, cara, hoje eu quero ficar só de boas, na minha caverna. Porque eu entendo muito de gente. Isso não significa que eu goste muito de gente. Eu tive que aprender a admitir isso, Thiago. Isso é até um tabu, tá ligado? Que eu falei isso no treinamento. É impossível o cara saber tanto de gente como você sabe e não gostar. Eu disse, é exatamente por saber muito que eu não gosto. Na verdade, não é nem só não gostar de gente. Não É é que de vez gostar em de quando eu gente. preciso desintoxicar um pouco do processo. É porque o tipo de pessoa muito massa que eu gosto de estar me relacionando, estar trocando, é um tipo muito específico de pessoa. Não é qualquer pessoa, não é qualquer cenário, não é qualquer situação, não é qualquer indivíduo. Ah, não, eu sou bom, eu sou excelente em me relacionar com qualquer tipo de pessoa. Não significa que eu quero me relacionar com qualquer tipo de pessoa. Toda hora. Toda hora, todo tempo. Pelo contrário, eu sou muito família, mano. Eu sou um comunicador que não gosta de viajar. Não gosto de viajar. Ah, Thiago, você tá feliz viajando, não sei o que. Tô não, velho. Eu queria estar em casa fazendo um churrasco com meu menino. Com 2, 3 gatos pingados. Porque eu gosto disso, eu gosto da minha cozinha, eu gosto de cozinhar pra minha galera. Aí vem a buscar questão do com significado de sucesso para cada um. Isso, velho. Significado. Porque aí vem significado semiótica. A estrutura da semiótica, quais são os signos que a gente carrega com a gente? O que é que significa sucesso? Por isso que a gente abre uma classe já diagnosticando. Vamos falar sobre inteligência, performance e produtividade. A primeira coisa que eu pergunto para as pessoas, vamos lá. O que é inteligência para você? O que é performance para você? O que é produtividade para você? Pronto, vamos discutir pra gente ver se a gente tá na mesma página. A pessoa, pô, inteligência para mim é isso. A outra pessoa, não, para mim é aquilo. Realmente faz sentido. Aí um vai somando com o outro, um vai somando com o outro. Daqui um pouco você tinha uma percepção assim, com 10 minutos sua cabeça tá desse tamanho. Eu fiz, pronto, desse tamanho aqui dá pra gente trabalhar. Desse aqui não ia dar não, ia dar um trabalho da porra. Mas vamos começar desse aqui, grandão. Agora que a gente já arou a terra, né, dos temas que a gente vai falar, deixa eu dizer pra vocês o que é que eu penso sem inteligência. Deixa eu explicar pra vocês o que é performance dentro do campo semiótico que a gente trabalha. Deixa eu explicar pra vocês o que é produtividade, o que é um produto. Não é sobre quantidade, é sobre valor. Então, a depender, o produto pode ser muito demorado e ter um extremo valor do que você fazer um negócio que não vai ter valor nenhum. A produtividade, isso é commodity, qualquer um pode fazer, ou é refinada com valor agregado da sua arte, do seu valor e etc. E a gente vai agregando significados. E aí a pessoa vai começando a refletir sobre as coisas, vai limpando a semiótica dela do que papai e mamãe falou, do que a sociedade falou, do que o professor da faculdade falou, do que o coleguinha falou, do que fulano falou, e ela vai refletindo, vai rasgando o véu, vai percebendo, aí ela percebe um significado muito forte nela e coloca. E aí você vai ampliando a parada. Ou a gente fez um processo lá que é o ingrediente secreto. Foi Clés Azul, não foi, Kel? Acho que foi essa. Foi Clés Azul. Anterior a essa? É anterior a essa, de excelência. Foi. E aí, Cleo pegou e botou o ingrediente secreto dela. Pouco convencional. Não fique com vergonha, não, que seu ingrediente secreto foi copiado por uma galera no último X. Ficou secreto na classe ou vai deixar de ser O secreto da- aqui? Não, a gente vai procrastinação? trazer. Aí, ó. Foi você! Não acredito! Que massa! Tá vendo? Você tem vários fãs e várias pessoas E que nem confessaram imagina. também. Foi extremamente autoral. Porque Você foi Thiago, fundo. às vezes vai, eu vou deixando, porque eu sei que vai dar certo. A galera lá, porra, meu ingrediente secreto é minha obsessão, meu ingrediente secreto é não sei o que, é que eu sou muito chato, criterioso, não sei o que. Aí Cleo olhou assim no olho de todo mundo, Thiago, meu ingrediente secreto é a procrastinação. Aí todo mundo na mesa, não pode, porque o status quo. Eu digo, pera aí, galera, vamos respeitar aqui. Se ela tá dizendo que esse é o ingrediente secreto dela, é o dela. É o ingrediente secreto dela. Por quê, Cleo? A real, Thiago, é que tudo que eu dou essa procrastinada é porque eu sinto que vai resolver e sempre resolve. Sem nenhum esforço. Eu vou deixando, daqui um pouco resolve. Eu fico de boa. E o ingrediente secreto pra resolver muita coisa Haja é a fé. procrastinação. Aí eu falei isso na última turma, aí uma galera fez... Verdade. Meu Agora eu tô Deus. me sentindo mais seguro pra botar. Eu vou botar a procrastinação. Eu tava com vergonha, mas agora fez sentido Meu pra mim. Eu Deus. também sou desse jeito.
E Um monte de gente, Cleo. Gente, agora eu vou trazer a questão de imagem. Porque quando a gente sabe de uma informação, a gente já cria uma imagem da pessoa conforme essa informação. Quando ele falou na turma sobre a procrastinação, já veio logo na minha cabeça. Uma pessoa mais disruptiva, uma pessoa mais de boa, um jovem que tá tipo assim, ai, tô levando a maçã, aquela coisa. Cara, quando você relaciona a informação com a imagem, com a pessoa, você diz, pô, Caramba! mais interessante. Uma advogada, Madura, espiritualizada, experiente. Olha quantos E eu não vou dizer ingredientes. assim E que- um deles é procrastinar. E é uma coisa tão ruim, mas eu não tô vendo tão como ruim, não tô vendo como uma procrastinação, Peraí, mas mas da você forma mais precisa leve. ser um pouco Cleo, tá? Ela tem a procrastinação, mas ela tem um monte de coisa que é top. Ela tem um feeling muito brabo. Então, muitas vezes, ela sabe que não é aquele tempo de agir. Por mais que o mundo externo É isso que eu ia dizer, a questão do... urja pra tranquilo. ela agir, ela sabe que não é isso. A questão é Aí ela segura, aí daqui um pouco surge o momento. Aí pá. A questão é essa. Os meni- Mas é isso que eu tô dizendo, a questão da procrastinação, como tem tempo. uma coisa ruim, mas eu disse, É gente, eu não porque tô foi vendo muito como massa, ruim. porque ela porque- posicionou algo que eu fiz. É algo que. Corajosa demais. É o que é ingrediente secreto. É algo que, no fundo, você se orgulha, mas que você tem um pouquinho de vergonha de você publicizar. Não, E aí ela posicionou isso. E isso foi muito da hora. Eu achei autoral, eu achei autêntico, eu achei muito massa. Eu entendi o contexto. Que se trata de um fluxo de fé, de entendimento, de feeling, de Tem intuição todo- ali. Só que para o externo julga como uma procrastinação. E às vezes ela até brinca, tô procrastinando, mas ela sabe que tem um feelingzinho gerenciando ali para o time certo de agir. Mas a autoralidade, a forma como ela colocou, cara, Foi incrível. assim, singular. Foi singular. Não, e eu fiquei morta de vergonha. Eu pensei que a gente nem fosse falar sobre isso nunca mais na vida. Não, isso virou Cara, eu objeto sou sua fã. dos próximos. Você já Você tem... ganhou, foi fã. Fã clube. Você ganhou, foi fã. Até umas horas, um bocado de gente tá dizendo, bicho, eu tenho uma pegada dessa. Às vezes eu tenho que enrolar. Teve gente que confessou. Às vezes eu tenho que enrolar, dizer que eu tô fazendo. Porque eu tô procrastinando, porque eu sei que não é o momento de fazer. Mas como eu não posso admitir que tô procrastinando, porque o povo vai cozinhar meu juízo, eu fico, não, tô fazendo. Mas no fundo eu sei que eu tô segurando. Você falou isso nesse X, Thiago? Foi nesse último X. Foi nesse X. Aí o meu menino de 18 anos, que tava lá, Arthur, chegou pra mim e fez assim... Mãe, Thiago falou um negócio aí que eu queria discutir com a senhora. Aí eu disse... Ele falou coisa pra Dedão, traga aí, vindo de Thiago. Eu falei, bora discutir. Aí ele fez assim, não, ele tava falando sobre uma coisa que eu sinto muita culpa, né? Eu sinto uma culpa muito grande. Eu digo, ei, quando ele começa com uma culpa muito grande, como ele é muito emotivo, né? Eu digo, fique calmo, não sinta tanta culpa. Mas é porque eu procrastino muito. Aí eu sou a mãe, né? Aí eu disse, oh, meu Deus, é o que eu diga. Mas ele falou que a procrastinação não é tão ruim assim. Aí ele até deu exemplo lá. E A procrastinação, na realidade, é natural do ser humano. Aí ele É porque nesse negócio de trabalho enquanto eles dormem, a gente vai apagando a necessidade humana de ficar de verdade. boas. Ele, não, porque a senhora, eu queria lhe explicar aquele lance que quando eu tenho uma data de uma coisa, de uma prova, de um concurso meu, assim, para realizar, eu não consigo ficar 30 dias direto estudando. Eu preciso de uma adrenalina de pelo menos 5 dias em tensão para eu conseguir passar. Aí eu parei, eu fiz assim, bom, a evoluidona lá da tribo, valida total. A mãe ficou... Eu disse, cara, como é que eu vou brigar com esse cara agora? Que a data da prova tá chegando, que ele vai fazer a prova do ITA, do não sei o que da vida, e que ele não tá estudando. E o que é pior? Eu entendo pra caramba, porque quando chegar lá, ele vai lá e faz ao vivo. Aí quando você trouxe Cleo como referência, e aí eu peguei, fiz um pouquinho de uma mistura, botei no liquidificador e eu digo, rapaz, as personalidades... Tem personalidade que isso se enquadra de uma forma perfeita. Por isso que quando ela trouxe agora, eu falei, mas lembre que tem que ter todos esses requisitos aqui para deixar esse ingrediente aí equilibrado. Porque é um ingrediente secreto, é uma característica positiva. O que a galera não entende é que não é um defeito, é uma característica Não positiva, é um recurso top que você tem que as pessoas não vão compreender. Sim. Sacou? E aí por isso ele posicionou, é um ingrediente secreto. Meu nível de performance é altíssimo. É altíssimo, mas tem coisa que eu sei que eu vou usar esse ingrediente secreto. Tem coisa que eu vou ter que deixar o meu executor tomar conta. Como assim? Se eu fizer hoje vai ficar uma merda, se eu fizer amanhã vai ficar uma merda, se eu fizer depois da manhã vai ficar uma merda.
No dia anterior eu sei que eu vou fazer uma obra-prima. Então eu vou fazer outras coisas aqui enquanto isso. Vou descascando outros abacaxis. Eu funciono assim, eu não podia dizer a ele. Eu não podia dizer a ele assim, porque... Era a mãe falando, né, Vânia? Santo de casa não faz milagre. Então, assim, eu vou e redireciono. Quando ele tá com alguma coisa que precisa ser bendita, Bruno, diga aí, vá. Diga você que você pode dizer, eu não posso não, porque o negócio é minha autoridade, como eu digo isso. Então, eu vou e jogo pra Bruno vai lá e diz o que Gestão de precisa ser pessoas. Você posiciona outra pessoa em uma posição que você não quer ocupar, obviamente. Então, isso é um processo... É massa a gente ter trazido esses temas, galera. Acho que a gente já tá apontando ali pro final. E aí, antes de acabar... Voa, né? Nossa, voa, tempo, né? quando ele falou 1h30, tomar água. Eu achei Oxi, tanto já tempo. foi. Se puxar mais um pouquinho. Se deixar Vai. aqui, velho, vira o dia, porque No assunto é que esse o não nosso falta, processo. né? E assim- A gente, com uma mesa massa, com conversa massa, costuma a gente entrar em efervescência coletiva, como o Durkheim falou. É o famoso do flow social. É efervescência coletiva. É quando a gente está em uma rede muito forte, se retroabastecendo, que ela começa a ser geradora de energia. Então a gente não sente o cansaço, não sente o desgaste, não sente nada, a gente fica eletrizado. Porque um vai abastecendo o outro e ao invés de ser a energia 100 dividida aqui, vai aumentando, vai ganhando sinergia. Isso aqui é muito massa, que bom que a gente pôde construir isso aqui. Os temas foram muito massa, a gente foi para muitos lugares aí. E eu gosto quando o papo é desse nível que a gente segue, mas tem o Marco. É muito massa. Eu queria 15 aqui pra gente bater um papo, pra ver se é efervescência A coletiva. gente começa num assunto, entra no outro. E todos profundamente conectados e genialmente conectados. Porque é assim que normalmente fazem. Mas eu quero o principal insight que cada uma teve aqui hoje, nesse papo. Começando por Cléo. E aí, Cléo, qual foi o principal insight? Meu principal insight... Ai, eu tenho um... Comece você, então. essa parte Vamos dar é esse tensa. tempo pra Cléo? Vai. Deixa a Cléo dar a faz isso procrastinada comigo. dela. Principal insight, que acho que foi quando a gente começou logo a falar, conversar aqui, é cabeça de CLT no mundo de empreender, né? Porque quando Profissional liberal. Exatamente, porque era uma coisa que me instigava muito, me questionava muito e ficava muito incomodada. Que exige você ser líder, liderar algo, mas aí você se olha e diz assim, eu vou liderar quem, se só sou eu? Né? Então, para mim, o insight Seus é esse. clientes. Então, para mim, essa questão do quebrar isso. De ter esse pensamento dentro do seu negócio e você saber que você não está liderando uma empresa, não está liderando dependentes, gestores, você está liderando um sistema. Entendeu os sistemas e você está sendo parte Muito bom. do sistema. Muito legal. Está liderando Brabíssimo esse aquilo. insight. Muito legal. Brabíssimo. E aí, Vânia? Meu insight foi o posicionamento, Thiago. O posicionamento de mercado mesmo, de lugar, o público que você quer atingir, as conexões que você precisa fazer para atingir. E, na verdade, eu acho que o sistema trouxe uma mesa riquíssima aqui hoje para mim. E eu vou até falar na primeira pessoa do singular, eu não gosto muito da primeira pessoa do singular, mas eu vou dizer que vocês me entregaram hoje um plano de ação, quase que completo, um plano de ação, porque a percepção que ela trouxe do limbo foi um momento que eu vivi, e aí na fala dela eu fechei uma caixinha minha, fechei bonito, obrigada mesmo, porque Olha eu eu acabei salvando aí você, tá Muito vendo? obrigada, muito A gente obrigada. faz mini salvamentos. Muito obrigada. E quando, quando você abriu, que eu vi que Cléo se manifestou, eu já estava com a sensação de que esse negócio ia gerar esse meu posicionamento que estava carente. Já me perguntaram várias vezes, por que você não se posiciona? Por que você não se posiciona? Eu digo, porque não está na hora, porque ainda não sentiu a chama. Rapaz, você usando o ingrediente secreto de Cléo assim na cara, Lisa! Não é que contamina o negócio? É isso, mano. Aí, tá vendo? Nada do nada. E aí, Funciona. eu tenho uma admiração por Cléo, que eu acho que eu nunca tive a oportunidade de dizer isso a ela, que
é de uma essência bonita, né? Na Class Verde a gente trocou uns 2 abraços, né? Graças a Deus a gente tem essas oportunidades. E eu fiquei com aquele abraço na cabeça e eu já fiquei com aquela pulguinha. Mas você tem que se alinhar com quem tem as ideias muito parecidas com a sua. Já está fazendo, já está pronto, já está aí, você está demorando. E aquela vozinha. Aqui, né? Quando eu li seu nome, eu digo, ó a hora, ó o ingrediente funcionando. Porque a hora e o lugar é o momento certo. E quando você fala, e quando você tem esse processo sistêmico, e toda essa postura, e toda essa organização, você me dá um norte gigantesco. Ter vivido esse momento aqui, traça um novo momento no meu posicionamento de mercado, que é parar de ficar pingando e cavando essas covas rasas, como você falou aí mais cedo. Porque, não desprezando essas covas, que eu bebi de muita sabedoria, dessas fontes, né, muito conhecimento, mas acho que chegou a hora de amadurecer o processo e ter tido esse momento aqui foi o divisor, foi que bacana. Massa. Que massa. E aí, Cléo, agora vai rolar. É porque, na verdade, o insight que veio para mim é uma coisa que me toca muito, talvez por isso me engasgue. Que é você pagar o preço de ser quem é. Perfeito. Entendeu? Então, e é isso que faz sentido, entendeu? Que dá propósito, que faz a gente estar com as pessoas certas, nos lugares certos, e dizer sim para os chamados, porque isso aqui foi muito rico, muito, muito rico. Que muito massa, obrigada. Que massa. É legal, me vem um insight muito massa. Cléo chegou aqui aí falando que meu tempo de estrada e tudo mais, tem falado sobre isso, que várias pessoas passam, algumas se transformam, outras não, algumas transformações mais gritantes, outras nem tanto. E ela disse que se percebia como um case de sucesso daqui. E eu disse a ela que as mudanças tinham sim sido muito gritantes e muitas delas no posicionamento. Posicionamento, sociedade, posição profissional e tudo mais. Lá atrás foi esse movimento de posicionamento que rolou lá. Que mais ou menos isso que vocês vieram bulinar aqui. E muitas vezes ela entra nos lugares sem achar que merece ou que está no nível necessário para estar ali. E hoje você foi inspiração aqui no processo. E isso é também uma mensagem para todo mundo que ouve, é que muitas vezes você se coloca sempre nas mesas de não ser a pessoa mais inteligente da mesa, né? A gente diz isso. Se é o cara mais inteligente da mesa, está na mesa errada. É porque talvez você só esteja medindo uma inteligência. Você talvez só esteja olhando para o microfone para o que você vai falar. Mas todas as mesas em que você sentar, em algum nível você não é o mais inteligente. Nesse ponto seja o seu ponto de desenvolvimento. E eu sei que cada um de vocês saiu levando alguma coisa e com certeza deixou alguma coisa. Assim como você deixou a percepção do limbo, do não pertencer, de se perceber estar num limbo profissional por não se perceber pertencente a nada. Muitas pessoas que estão vindo e estão sentindo isso agora. De que, eu tô num limbo aqui que eu não me sinto pertencente a nada. E agora eu faço o quê? Talvez você precise construir um lugar para chamar de seu. Eu precisei. Sacou? Então é mais ou menos esse fluxo de encontrar um posicionamento para que as pessoas Eu acho que eu tô voltei pro limbo, porque agora no meu limbo, porque eu não me encaixo nas rotulagens do sistema em que eu me encontro de ter que ser algo. Então talvez você eu deva preciso criar o meu novo movimento. Talvez você deva rasgar todos os rótulos e criar um só seu. Hoje a grande dificuldade que as pessoas têm de definir Thiago é que Thiago escolheu não se definir. E por não escolher se definir, as pessoas estão tendo dificuldade. E elas estão tendo que criar. Thiago, o que Thiago é? Bicho, Thiago é meu mentor. Não, Thiago é meu conselheiro. Véi, Thiago é um treinador. Thiago é o bruxo, mano. Thiago é o bruxo. Thiago é o bruxo, é o bruxo, é o bruxo. Mas o que diabo é o bruxo? Você precisa ir lá ver, mano. Eu não vou conseguir explicar, não. Não cabem definições. Não dá. Sempre que alguém pergunta, eu mando um vídeo teu. E ainda não é suficiente. Sem legenda, não vai. E ainda não é suficiente para expressar o tamanho. Thiago é só a cara do movimento. Sem vivenciar, não tem palavra, tá? Isso para mim demonstrou isso aqui também para vocês hoje, que independente do rótulo da advogada, rótulo da maquiadora, do rótulo da assistente jurídica, pleiteando ser uma advogada,
A gente foi além dos rótulos, a gente falou sobre maternidade, a gente falou sobre posicionamento sistêmico, social, liderança de movimento, Familiar. criação de marca, posição familiar, posição como irmã, pai, mãe, filha, etc e tal. A gente foi além dos rótulos e a gente expandiu para as múltiplas posições em que a gente ocupa. Que eu acho que quando a gente começa a perceber a nossa integralidade, fica muito mais fácil o que Cléo falou. Pagar o preço de ser você. Às vezes precisa explorar isso daí para ter essa posição. E para quem está ouvindo esse podcast, valeu, esse foi mais um Mesa MZ. Até o próximo episódio. Como diria minha chefe. Então, é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.